questão da valorização, de tentar mostrar pro colaborador, às vezes, um potencial que nem ele mesmo enxerga. Exatamente. É o que a gente fala muito. A gente olha, às vezes, pro cara, que fenômeno esse cara pode ser, mas às vezes ele mesmo não enxerga, a gente tenta mostrar. E tem aquele que visa a oportunidade. Por exemplo, se nós formos relatar aqui, você pega um Mantenor Piana, né, que hoje já falecido, né, um dos donos do grupo Piana, né, um homem de sucesso. Você pega o Pedro Grassi, né, Supermercado Grassi, né, outra pessoa de muito sucesso, e o Nico Taquete, meu irmão, e tantos outros por aí. São pessoas que visualizaram a oportunidade para um dia chegar em algum lugar. Hoje eu estou aqui para um bate-papo no formato de podcast, que pode ser o primeiro de muitos ou o primeiro e único, o tempo que irá dizer. E para esse bate-papo eu trago um convidado mais do que especial. Eu sou até suspeito de falar, um grande, quiçá um dos maiores empresários de Linhares, pecuarista e recentemente produtor rural. Adquiri uma linda fazenda em Soretama, na qual tive o privilégio de estar lá algumas vezes. Fazenda essa que é cortada pelo Rio São José, que abastece a Lagoa do Paranã. E meu convidado, eu tive a honra de, no início da juventude, com 16 para 17 anos, iniciar, ter uma experiência que eu entendo que foi um divisor de águas na minha vida. Eu tenho o hábito de falar que mais do que faculdade, do que pós-graduação, eu acho que a experiência que a gente adquire com determinadas pessoas, ela traz muito para a sua vida. Hoje, meu convidado é Lodovico Taquete. Lodovico, obrigado por aceitar o convite. E vamos lá para esse bate-papo aqui, conhecer um pouco da sua história, das suas experiências pessoais, profissionais e agora como produtor rural. Queria começar realmente do começo, contar um pouco da sua origem, contar um pouco da sua história. Eu sei que pelo sobrenome já diz tudo, né? Você é de origem italiana. Conta um pouco para a gente desse seu início. Pois é, Vinícius. Eu que agradeço essa oportunidade de conversando com você, porque nossas experiências, a gente tem algo em comum, né? Participamos um bom tempo no comércio. Bom, falando da minha trajetória, ou da nossa família, né? A trajetória é bacana. Veio da Itália para Castelo do Espírito Santo, depois para Rio Bananal e, por último, Linhares. Em 1961, o papai ele abriu um comércio lá em Rio Bananal. E aí, pensei, ele era na época, falava, agricultor, era lavrador que falava, né? Não era nem agricultor a expressão. Ele começou com comércio, largou a agricultura, né, em parte, e começou com comércio. Aí esse comércio ele viu que ele tinha tendência, ele gostou da coisa, né? E continuou. Em 61 inaugurou. Em 64 veio para Linhares. Aí depois, em 64 nós tivemos um incidente, né? Pegou fogo no nosso comércio, era dentro do mercado municipal. Aí teve que recomeçar de novo e começou de novo lá naquela esquina que nós estamos até hoje, né? E foi muito bacana daí para frente, né? Em 67 inaugurou lá, passou de irmãos para irmãos e até que em 84 eu tinha ido para o Pará. Em 84 eu retornei. Entrei sócio com meu pai e a Taquete Variedade deu seguimento. E graças a Deus essa empresa que todos conhecem, onde você participou como nosso vendedor, né? Ali eu acho que também foi um começo da sua vida, né? E nós vamos conversar, falar sobre isso. Pois é, eu tenho sim uma gratidão, primeiramente muito grande pela oportunidade. Como eu disse, eu iniciei, posso dizer assim, que eu iniciei como papai lá no início, ajudando ele na oficina de bicicleta. Tive 3 experiências antes de empreender. Com você foi a segunda. E esse carinho, essa atenção toda vez, nossos negócios hoje estão ali na Bahia, especificamente em Eunápolis, Extremo Sul da Bahia, mas constantemente a gente vem para Linhares para visitar a família, e eu acho que não teve uma vez que eu não deixei, né, de ir visitar a Taquete, justamente por causa desse carinho, por causa dessa experiência que a gente teve lá. Tenho grandes amigos que estão lá até hoje. Solivan, um cara que eu tenho uma admiração muito grande, aprendi muito com ele, uma experiência muito grande. Florinda, Erlen são os mais antigos, uma galera muito boa.
E eu queria aproveitar, então, que a gente entrou nessa questão da Taquete. Hoje a gente vive um cenário complexo quando se diz questão de mão de obra, né? Sim. E eu percebo assim, você tem essa galera aí da gestão que você consegue manter por muito tempo, e eu percebo, até pelas nossas conversas, né? Um turnover, ou seja, uma rotatividade um pouco maior quando você vai para a ponta ali, para a galera de frente. Primeiro, qual estratégia você utiliza para manter esse pessoal aí, para ter por tanto tempo profissionais tão bons? E o que você tem feito, né? Porque hoje Linhares, principalmente Linhares, é muito motivado pela grande industrialização, cidade onde tem muitas indústrias. Qual tem sido a estratégia para manter e reduzir a rotatividade desse outro perfil de profissional? Vinícius, falando um pouco do sucesso que todo mundo quer atingir um dia, então vem as verdades, né? Você só chega ao sucesso se você tiver verdades. E eu sempre acreditei no ser humano, sempre no próximo, né? E quando você falou assim, que a gente consegue manter o funcionário por muito tempo, foi a valorização que a gente sempre deu, né? Dizendo especialmente pelas oportunidades. É um exemplo aqui ao vivo, e a Cores, você é um desses exemplos, né? Então, a gente investia nas pessoas, fazia com que elas acreditavam que ela pode chegar um dia em algum lugar, entendeu? Ou sendo proprietário do seu negócio, ou sendo gerente das empresas. Ou seja, há como crescer. Então, nós valorizamos muito o colaborador. Isso foi um trabalho, você é testemunha, tudo que eu falo aqui, você vai ser a testemunha, porque, por exemplo, desse bate-papo que a gente está fazendo aqui, em uma das nossas festas de fim de ano, que você lembra de tantos que a gente fazia, né? Você foi um cinegrafista, você lembra disso? Lembro. Você... A gente até buscou essas. É porque essa reportagem eu tenho um arquivo muito grande Sim. desse período que eu passei na Taquete, e a gente buscou essa. Só que não ficou comigo, ficou com alguém. A gente queria até mostrar, Foi, e foi algo Pois é, muito então cômodo, essas né? valorizações, e claro que nem toda pessoa consegue perceber. Então nós te demos oportunidade, te levamos você para o setor de vendas, né? E você mostrou o potencial e chegou a gerente de vendas da empresa. Então você acreditava, aquilo que a gente passava, você acreditou e hoje você está chegando onde você está chegando, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Porque você acreditou. E assim são muitos colaboradores que passaram, assim como tem aqueles que não te ouvem, não te dá Não atenção, não enxergam, né? enxergam, né? Ele fica atrás de pequenas coisas, de um tiquinho a mais que ele trabalhou, ou não sei o que, coisa assim. E tem aquele que visa a oportunidade. Por exemplo, se nós vamos relatar aqui, você pega um Mantenor Piana, né, que hoje já falecido, né, um dos donos do grupo Piana, né, um homem de sucesso. Né? Você pega o Pedro Grassi, né, Supermercado Grassi, né, outra pessoa de muito sucesso, e o Nico Taquete, meu irmão, e tantos outros por aí. São pessoas que visualizaram a oportunidade para um dia chegar em algum lugar, né? Ele, por exemplo, o Antenor Piano, Pedro Graça e Nico Taquete foram funcionários do Taquetão. Olha bem, né? E, no entanto, olha onde a Piana chegou, com o Antenor Piano e os irmãos deles também, claro, né? Mas porque eles enxergavam a oportunidade para crescer um dia e não ficar atrás de que trabalhou um dia e trabalhou meia hora a mais, ou que reclamou do salário e tal. Eles enxergaram a oportunidade. E assim é o que nós fazemos, aprendemos assim, né? Então, enfim, nós valorizamos o colaborador nesse aspecto e aqueles que têm inteligência parte para frente, né? Eu falo que isso para mim foi um exemplo muito grande. Eu tenho, né? Constantemente a gente tem conversado, Sim, às vezes quando surge, até para que a galera fique sabendo, uma mentoria que de vez em quando a gente acaba trocando, né? sim, sim. Ligo, tiro dúvidas, como é que funciona, e você cordialmente sempre tem me atendido, às vezes conversas ali de 10, 20, 30 minutos, e não só essas conversas, mas eu falo assim, que essa experiência, isso que você acabou de falar, eu trouxe muito também para os meus negócios. A questão da valorização, de tentar mostrar pro colaborador, às vezes, o potencial que nem ele mesmo enxerga. É o que a gente Exatamente. fala muito. A gente olha, às vezes, para o cara, que fenômeno esse cara pode ser, mas às vezes ele mesmo não enxerga. A gente tenta mostrar. Então, essa cultura de aprender a ensinar,
essa cultura de tentar mostrar, isso a gente tem trazido muito também para as nossas empresas, tanto que a gente hoje, eu criei um projeto chamado Universidade Solos, onde Bacana. pelo menos uma vez no mês a gente se reúne, mais especificamente todo segundo sábado do mês, né? A gente se reúne onde a gente traz diversos temas, Isso aí. temas técnicos, temas motivacionais. Então, essa questão, tem algo também que eu criei chamado Biblioteca Solos, que a gente comprou um arsenal de livros para incentivar o A colaborador leitura. a leitura. Só que, assim, ó, aí é aquilo que a gente tem discutido. Muitos, cara, abraçam a causa de um jeito surreal e eu quero aprender, é isso que eu quero. Então, vocês chamam um técnico, chamam um psicólogo, chamam um treinador de diversas áreas, pô, vou lá, vou aprender, mas tem outros que não querem. Não querem. A Biblioteca Solos também é a mesma coisa. Então, tem lá um arsenal de livros de diversos temas. Até temas neutros, aqueles livros mais complexos, livros mais simples, livros pequenos, para incentivar. Mas, assim, não pode generalizar. Eu tenho uma galera também que acaba pegando. Aí, essa cultura eu aprendi muito com você. De realmente, eu lembro muito bem de todo esse período que a gente passou junto, e era constante, né? Essa questão de estarmos ali Reuniões. em reuniões, Treinamentos, muito treinamento, né? específicos. Você lembra? Eu falei, cara, isso eu não posso abrir mão, porque não tem jeito. Se às vezes você deixar de treinar com medo de perder ou do cara ficar bom demais, é o contrário. Não. Quanto melhor o cara claro. ficar, se tiver que avançar, partir para o seu negócio ou ir para outra oportunidade, Sim. bem, mas a minha parte, e é uma visão assim, que eu comungo muito com o meu sócio, o Marcelo, na Solos, né? Na Solos. E o Alberto na Robusta, a gente tem muito essa visão de estar Pois Vinícius, a questão na pergunta que você fez aí, você falou sobre como te prepara esse pessoal, né, tal, e você colocou agora um pouco aí sobre o medo de treinar o funcionário para que depois ele saia. Isso não pode existir. Nós não podemos ter esse pensamento. E todo mundo fica assim, eu preciso de um vendedor, né? Aí você sai procurando no comércio um vendedor bom. Isso não existe, não é assim que se faz, deve ser feito. Todo mundo tem que fazer o vendedor bom, porque aí o mercado vai ter vendedores. Agora, se cada um procurar, digamos que suposto o Paulo é um excelente vendedor. Aí todo mundo quer o Paulo, peraí, o Paulo vai resolver o problema de todo mundo? Claro que não. E existem muitos Paulos pela vida, então vamos procurar esses Paulos, vamos treinar essas pessoas. Porque aí abastece o mercado e não ficar naquela assim, tem gente que quer um cara bom, já vou tirar lá. Isso não funciona. E essa experiência nossa mostrou que os melhores colaboradores que trazem o melhor resultado para a empresa são os que vêm de baixo. São os que começam na empresa, né? Há um exemplo você. Você vê que você começou lá como ajudante de vendas, depois foi para as vendas e depois se tornou gerente de vendas. Então não foi à toa. Você acreditou, fez a faculdade, né? Depois fez uma graduação e aí a coisa foi fluindo. E é tanto que você está com o seu negócio hoje. E é bacana, eu daqui fico orgulhoso de saber que você fala assim, ó, eu trago muitas experiências que eu vivi na Taquete. Muitas mesmo. Então, isso é bom. Pode ter certeza que foi um aprendizado surreal. E para o sucesso, Vinícius, de cada um, eu falo, nós estamos aqui nesse bate-papo legal, falando das experiências, todo mundo tem as suas experiências, né? Cada um tem a sua história e que se repete, muito parecido com a do outro, né? Eu me lembro bem que você talvez pode perguntar aí como é que foi, né, que a Taquete. A Taquete é uma empresa pequena, né? Mas num sistema europeu é uma empresa pequena, mas vamos dizer assim, é um micro saudável, né? Graças a Deus. Me recordo que quando eu saí, ela estava beirando ali os 60 anos. Acho que eu não sei se foi citado isso daí, a Taquete hoje está com quantos 64 anos? 64 anos de história. É. Então, eu estou na empresa... Passou pelo teste do tempo, né? Eu estou na empresa o tempo todo, né? Mas assim que eu retornei do Pará, morei 4 anos no Pará, né? Tive uma experiência maravilhosa. Lá foi onde que eu aprendi muito mesmo. Eu gerenciava um hospital, que era do meu irmão, né? E aí aprendi muito. E em 84 eu assumi a empresa. Né? Então está com 41 anos que eu estou na empresa já. É assim que eu assumi mesmo, né? E daí nós trabalhávamos na época era eu, papai e mais 4 pessoas, né? Então, graças a Deus, ela rompeu. Como estou te falando, né? Até quais são assim, os segredos, né? Uma vez eu fiz um recorte no Jornal da Gazeta, aí estava lá os 10 mandamentos importantes para o empresário, né? Aí uma delas é antes ser um micro rico do que um macro endividado.
Aí eu gostei disso aí, falei, pô, eu não tenho expectativa assim de ter filiais e filiais, não tenho esse pensamento, mas quero muito bem aquilo que eu tenho, né? É o que tem funcionado até hoje, né? Daqui a pouco eu vou falar de sucessão também, vamos? Vamos falar Então agora. tá. É justamente a próxima pergunta. Conheço, pude conviver um período, né? Com a Ah, Bruna, a Lívia, é, a ordem é essa, né? Bruna, Lívia e Henrique. nós vamos falar só, deixa eu só voltar um pouquinho atrás aqui, a questão de quando você quer chegar em algum lugar, ou como colaborador de uma empresa, chega sempre uns minutos antes, né? Faça um pouquinho a mais do que te pedem. Por quê? É essa oportunidade que você tem para crescer lá dentro ou onde quer que seja. Do contrário, não vai a lugar nenhum. A exemplo, por exemplo, quando eu cheguei do Pará, eu cheguei e aí eu olhei para a situação e falei, nome a Taquete tem, né? Aí eu ia, a empresa era bem pequenininha, só aquela esquininha ali. Acho que você nem conheceu quando era só a esquina mesmo. Só a esquina mesmo, não. Aí eu tinha 3 anos que eu estava em Linhares já. Eu encontrava com uns amigos uma vez, outra que eu saía. Aí eles, Lodovico, e aí, rapaz, como é que tá o Pará? Conta aí pra mim, lá em Altamira é legal? Tem muito índio lá e tal? Eu falei, rapaz, eu não sei, porque tem 3 anos que eu estou em Linhares. Ou seja, eu cheguei, parti para dentro do negócio, né? Então, às vezes acordava às 4h30 da manhã, ia para a loja fazer a parte burocrática, para depois atender o balcão, dar atenção para os clientes. Ou então eu ficava até às 9, 9h40 da noite, para poder dar conta para o dia seguinte estar no balcão para atender os clientes, né? Então, eu só estou registrando isso aí, porque assim, para aqueles que estão querendo, querem começar, ou de um jeito ou de outro, primeira coisa é querer e partir para cima, pegar mesmo, abraçar a causa, senão não vão não. Esse para mim é um dos segredos de qualquer um que possa chegar em algum lugar. Maravilha, tá bom demais esse bate-papo. Vamos para essa Na linha da questão, sucessão. linha sucessória, como Pois que... é. Então, né, é uma coisa que até tem especialistas, né, que treinam, entram consultores, né, para fazer esse trabalho. E de forma assim, eu olhei as características dos meus filhos, né, a mais velha, a Bruna, né, está com 31 anos, agora 32 ela fez, né, está com um filhinho, o Matheus, 2 meses, está lá em São Paulo, ela gosta de lá, ela cuida dessa área de estética, né, e enfim, ela saiu para esse caminho. E a Lívia também estava em São Paulo, trabalhava numa multinacional lá, e aí eu fui perceber, ver o que de fato ela fazia lá. Ela demonstrou uma grande condição de lidar com pessoas. Ela tem natural, ela faz a leitura muito rápida de um ser humano, né? Então ela gosta dessa parte. Aí eu falei, vou trazer a Lívia para o comércio. Aí eu tinha testado o Henrique, que é o caçulo, né? E ele não demonstrou muito interesse. Aí nós compramos uma propriedade, nós vamos comentar daqui a pouco, e ele se encaixou, que está tomando conta da propriedade. E E muito essa bem, por sucessão. sinal. Isso aí é bom falar isso porque eu tenho acompanhado. Isso. Ele A sim, Solos realmente... tem um pé lá dentro, Tem né? sim, a gente vai falar sobre isso também. É, Mas realmente eu percebo que ele se encontrou, né? se Eu encontrou. lembro Não, que logo ele ele se ama. tentou ele no É, comércio, teve ele, a aquela... esposa dele, a Letícia, né, tá dando maior força, eles estão lá. Mas voltando um pouco do comércio aí, né? A Bruna optou por São Paulo, então mora lá, né? Mexe com essa parte de estética. E a Lívia veio para trabalhar comigo, né? Porque a sucessão é necessária. A idade chega para todo mundo, né? Eu me sinto um garoto ainda, mas são 65 anos, né? Então, chamei e falei, Lívia, olha, a nossa loja é uma loja muito boa, né? Preciso que alguém comece a acompanhar junto comigo para a gente continuar, porque é uma loja, assim, fantástica, né? Não pode jogar fora. E aí ela falou, pai, mas eu não entendo, assim, de comércio igual você. Eu falei assim, filho, eu já percebi que você entende muito bem das coisas principais em uma empresa, você entende. O que é, pai, que eu entendo? Você entende de lidar com pessoas, com gente. Entendi. Isso aí é o segredo, porque a empresa não tem braço, não tem olhos, não tem ouvido, ela não caminha com as próprias pernas, são nós que fazemos isso pela empresa. Eu falei, você sabe lidar com pessoas, então a coisa mais importante você tem. Aí ela falou, é mesmo? Eu falei, E aí ela está aí, graças a Deus, são 2 anos e meio, está muito bem, está focada, né? Ela se dá muito bem com o Sorivan, com a Florinda, que é os que cuidam da gente lá, das partes principais, a Erlen. Então, enfim, tudo vai fluindo muito bem e a gente vai passando devagarinho, né? Eu estou lá, claro, né? Pegado, né? Mas já botando a Lívia para que ela seja a pessoa que esteja mais à frente da Taquete, né? Eu lembrei de uma situação, indo nessa questão sucessória, não é exatamente isso não, mas é até uma situação também que eu tenho que ficar atento. Hoje eu tenho o Joaquim de 9 anos, a Claro. Luísa de 7. Eu tenho já os motivado a estar com a gente ali. Eu sei que é muito cedo,
mas às vezes levo o Joaquim, levo o Luiz em outras situações, tento ali diagnosticar, ajudo um pouco no depósito, ajudo a etiquetar, ajudo a fazer alguma coisa. Eu até comecei assim... Brincar de trabalhar, ensina eles brincar de trabalhar. Isso daí, brincar de trabalhar. Isso aí. Aí estão lá. Eu ia falar o seguinte, voltando um pouco aí, quando a gente estava falando da divisão de funcionário, eu já tenho alguns cases, óbvio, eu tenho profissionais hoje que iniciaram como estagiário, hoje tem funções importantes, mas eu lembro, eu até já usei em entrevistas, às vezes depois naquele período de integração, né, quando a gente contrata o colaborador lá, tanto na Solos quanto na Robusta, a gente tem aquele período de integração. Tem um case na Taquete, eu não sei se você vai lembrar, uma menina que trabalhou lá chamada, eu não sei se era Laís ou Thaís. A Thaís, eu uso ela como exemplo porque ela iniciou como faxineira e sempre com aquela dedicação. Parecia que fazia com prazer, limpava e até excedia a função, que quando entrava um cliente, ela via que estava assim, não, chamava, orientava. Aí você a promoveu, acho que você nem lembra, né? Claro que eu lembro. Lembra, né? Você a promoveu a caixa. Mesma situação, chegou lá no caixa e aquela tensão, não sabia nada, mas rapidinho pegou. Eu acho que ela veio do interior, não lembro ao certo da história dela, uma simplicidade, mas naquela vontade de fazer acontecer. E eu me recordo que eu acho que a sessão dela foi rápida. É algo que eu sempre falo, não tem segredo. Às vezes, tem que ser técnico, tem que ser... E existe até pesquisas, né? Hoje, se eu não estou equivocado, 87% das demissões, elas são decorrentes de questão comportamental do que técnica. Ou seja, a pessoa sabe fazer, muitas vezes maestramente, domina aquele assunto, mas no comportamento ou visão, o que a gente fala também, está dentro dos nossos valores, senso de pertencimento. Tem senso de pertencimento, não se entende como uma empresa que aquilo dali é para ele. Então a Thaís, naquele atendimento ali no caixa, eu lembro que estava abrindo uma loja grande na cidade, eu não lembro o nome da loja. Próximo da nossa. Próximo da loja, eu sei que era alguma coisa de vestuário e que estava perto de inaugurar, e o gerente, ele estava o tempo todo ali comprando conosco ali, na época na Taquete, toda vez que ele ia e observava. Daqui a pouco ela foi contratada para ser gerente, ou seja, ela foi gerenciar 25 mulheres. Foi. Não, ela foi para gerenciar 25 mulheres. Eu lembro dessa história. E não acontece por acaso. Não. Eu acho assim, a dedicação dela, por mais que a função, uma função mais simples de limpeza, mas fazia com dedicação. Claro. E tal. E é como se fosse... a Bíblia fala, né? Faça como se você estivesse fazendo para Deus. E quando você faz, você entende isso daí, as coisas fluem. Na minha vida também foi assim. Eu acho assim, quando eu iniciei no Taquete, eu tinha uma visão. E quando eu saí, uma visão totalmente diferente. Foi no decorrer do período ali que, tipo assim, não quero nada com nada, quero só vender, quero só... Aí eu falei, não é só isso não. Eu preciso desmistificar isso, eu preciso entender que isso daqui depende de mim. Isso. E eu só para finalizar, retornar a questão da sucessão, eu falo assim, eu tenho várias situações, acho que a faculdade foi algo extremamente importante, fundamental na mudança do relacionamento, no conhecimento, lidar com pessoas e por aí vai. Teoria. A experiência na Taquete, para mim, lógico, eu não posso esquecer também que eu iniciei no material de construção, que era supermercado, sou no material de construção. Eu tinha 14 anos, lá no Denerval. No Linhares 5, então ali aprendi muito também. Foi a segunda experiência, foi o Denerval, né? Seu pai na bicicleta. Meu pai. Intercurso Terceiros foi a primeira, teoricamente. Depois foi o Denerval? Depois o papai, na oficina, isso muito novo, comecei muito novo. Sim. Depois no Denerval, material de construção. E depois com a gente. Depois Taquete. Isso aí. Por último, Bahia, depois fui empreender. Então, tem uma gratidão também extremamente para o senhor José Denerval. Inclusive, a informação que eu tive sobre você, Vinícius, deixa aí o abraço do Denerval, eu liguei para ele, claro, eu sempre pego referência, é bom saber, né? Sim, sim. Eu liguei para ele para perguntar quem era você, se você tinha, como fala, boa índole. Ele falou assim, não, um menino bom. Ele quer seguir carreira.
Então, olha só como é bacana. Quando você tem essas informações de pessoas que garante para falar bem da outra, é uma porta que se abre para a vida. Você é um exemplo Legal, desse, né? legal. E assim são tantos outros que tem. Eu sempre gosto de perguntar, né? Se eu for contratar o Paulo, eu estou sempre citando o Paulo, né? Mas não é seu irmão, não, tá? Qualquer o Paulo aí. É bom, eu gosto de perguntar. Eu ligo lá para o Júnior, né, da empresa Brava. Brava. Eu falo, Júnior, o Paulo, você trabalhou com você? Olha, Ludovico, ele quis sair daqui, mas é um cara que eu gostava muito, gosto muito dele, é um menino que tem responsabilidade. Não precisa de mais nada. Para mim, a maior informação que possa ter é essa, quando o Júnior falou bem do tal Paulo. Né? Então, essas coisas é importante. E quando eu contratei você, eu liguei para o seu Deneval e perguntei para você. E ele falou, isso agora. você vê, né, como é que são as coisas, né? É legal para a gente retornar. Só mais um caso. Depois dessa... Acho que após o início da faculdade foi quando acendeu essa vontade de realmente fazer o além, fazer o mais. Eu lembro que eu estava atendendo Janete Zanon, eu nunca esqueci disso, irmã de Guarino Zanon. E ela estava reformando, construindo uma casa que ela tinha ali no centro, um apartamento, e durante todo esse período foi eu que atendi. Sempre com aquela atenção, dedicação, buscando sempre, é o que a gente busca hoje na Solos e na Robusta, não é... Eu acho que eu sempre tive na minha vida, todas as decisões, a minha ida para a Bahia, a minha ida para Taquete, ela sempre foi pautada em aprendizado. Certo. Nunca em dinheiro. O dinheiro é importante? Óbvio. Mas o dinheiro sempre foi consequência. Claro, é consequência. O dinheiro ele tem que ser consequência. Só dá certo nesse pensamento, Vinícius. Se quem corre atrás do dinheiro, só do dinheiro, não chega a lugar nenhum. Isso. Não chega. Aí eu lembro que em determinada situação eu fiz questão, ela estava comprando, não sei se era tinta, alguma coisa ali que era pesado, eu falei assim, não, eu vou levar para você no carro. Isso aí. Não existia obrigatoriedade nenhuma. Você Hoje eu falo muito com o meu time lá na Solos, com o time de vendas, a questão da abordagem rápida, do atendimento e buscar solucionar o problema do cliente. Às vezes tem cliente que vem, eu quero uma bomba de 10 cavalos. Bora entender qual é a situação do cliente, qual é a necessidade dele. Vão ver a curva, vão ver a altura, vão ver a distância, vão ver com a tubulação. Talvez uma bomba de 10 cavalos é cara, mas talvez uma bomba de, sei lá, de 7 cavalos e meio resolve todo o problema. Isso aí. E eu tô contando essa história porque quando eu fui levar essa mercadoria, ela soltou, eu até falei com ela um tempo, uma oportunidade que eu tive de vir aqui, tive pessoalmente com ela, agradeci porque eu acredito muito que a palavra tem poder, tanto pro bem quanto pro mal. Sim. Isso é bíblico, né? Sim, sim. E ela, na hora que eu coloquei no carro, ela falou assim, Vinícius, você vai longe, porque você age aqui como se isso aqui fosse seu. Ela te falou isso? Falou. Olha bem, aquilo você tinha 18 anos de idade? Mais ou menos, 18, 19. E aquilo foi talvez, ela até falou que ela nem lembrava. Obviamente não ia lembrar há muito tempo, né? A gente está falando de muitos anos atrás. Mas aquilo para mim foi um chá de motivação. Então, a partir dali é faculdade, é estudar, é pós-graduação, é aqui ali e correndo atrás. Muito bem. E Deus sempre nos honrou. Eu falo assim, não sei se a gente pode comentar especificamente isso, mas a minha ida para a Bahia, por exemplo, ela é meio que fora da curva. Quando eu paro para analisar, cara, não tinha lógica eu ter ido. E é importante eu falar que todas as minhas tomadas de decisões, tanto pessoais para negócios, eu coloco muito na mão de Deus, eu oro muito. E não que eu espere um milagre, não que eu espere chuva cair ou aquilo cair na minha mão, mas o trabalho, eu entendo que quando as coisas começam a fluir, eu entendo que é a vontade de Deus. Então começou a fluir mesmo as circunstâncias. Quando você vai para dinheiro, por exemplo, financeiramente não era viável, mas era um desafio. Eu estava bem com você, vou falar zona de conforto não, porque a gente estava cheio de desafios ali, mas eu estava bem. E aceitei esse desafio. Então, são esses cenários da Thaís, o meu, que é o que a gente espera que passe para quem tá nos ouvindo aqui. Pois é. Que, cara, só depende da gente. Hoje a Solos, o nosso grupo, né, Solos, Robusta, a gente tem em média 70 funcionários e eu tento... Lógico, chega um momento que você não consegue mais ter aquele contato com todos igual você tem no início. No início é todo mundo junto ali e tal... Mas eu tento passar isso demais para todo o nosso time, motivar, clima, sempre prezei muito clima organização agradável, coisa que eu aprendi lá,
Mas quando você treina, quando você está ali, você é sempre muito simpático tanto com o cliente interno quanto com o externo, você sempre Sim. conversou, independente se está lá em cima, está cá embaixo. E esses são aprendizados que a gente vai carregando junto com a dedicação e as coisas fluem, não tem como não fluir, é meio que natural. Pois é. Tudo que a gente conversa aqui, né, falando de oportunidades na vida, né? Na verdade, a gente resume nisso. E hoje nós estamos com um quadro de funcionários, tem bastante pessoas novas, tanto nova na idade como pouco de tempo de casa. Está acontecendo uma rotatividade no mercado, né? E a gente não consegue entender bem ao certo por que é isso, né? Já tem gente estudando as situações, mas eu falo que para esses que estão chegando, que estão pegando a oportunidade, fazer parar e pensar um pouco onde eu estou, né? Que empresa é essa? Qual a oportunidade que eu tenho aqui? E partir para cima e pegar mesmo, porque tem muitos que perdem essas oportunidades, assim como você teve, como tantos outros tiveram. Tem uns que tá com ela na mão e joga fora, É isso porque daí. por não pensar ou por não ter uma atitude mais assertiva, né? Então, ou seja, a gente abre espaço para as pessoas, quem está nos ouvindo, né? Essa juventude, parte para cima, porque não tem outro caminho. Não tem, como é que fala? Não tem almoço de graça, né? Você tem um estilo, na realidade eu inverter, né? Eu que tenho um estilo muito voltado para sua mentalidade, que é valorizar quem está dentro. Então Exatamente. eu sempre, antes de ir para o mercado, eu vou olhar, pô, quem está no meu time que tem condição, que tá capacitado, tem buscado, tem aproveitado essas oportunidades que tem sido dadas de conhecimento, da experiência em si no dia a dia. Aí eu olho ali, pô, que nem eu citei, eu tenho muitos no meu time hoje que eram estagiários. Hoje tem. Só que aí tem determinados momentos também que não tem jeito. Aí, pô, essa função que eu não encontrei. Aí você acaba indo pro mercado. Mas quando ele entende isso daí, o sucesso é garantido. Nós tivemos uma reunião ontem na loja, né? Com todos os funcionários. E aí o Solivan abriu a reunião com uma frase muito legal, cara. Jogou lá no painel. Sua atitude abre oportunidades. Justamente Olha o que bem, a gente está cara, falando. tudo que nós estamos falando aqui. Então, depende de uma atitude de cada um para que a oportunidade chegue. Você falou que Deus, não é que Deus, Deus, vamos botar assim, ele clareou, ele te deu a luz e você caminhou nessa luz. Então, a atitude é o que todo mundo tem que ter se quiser chegar a um lugar. Conforme a sua atitude, a sua oportunidade se abriu para você. Mas tem que ter atitude. E tem uns que não têm, né? É uma pena. Às vezes a gente mostra, a gente desenha para a pessoa e ela não pega, ela não percebe. Mas é assim, diz que na tribo tem poucos caciques e muito índio, né? É mais ou menos assim, né? Mas a gente vive aí fazendo oportunidades. Maravilha, Ludovico. Vamos dar continuidade aí. A gente estava iniciando sobre Henrique. Uhum. Antes de falar, eu lembro após a minha saída, algumas vindas para Linhares, inclusive até tive a oportunidade com você. Você tinha não sei se tem ainda uma propriedade em Bebedouro, que é ali que eu percebi, eu sabia dessa paixão sua pela pecuária, mas ali que eu percebi, seus olhos brilhavam. Uma vez que você me levou, acho que um sábado, um dia de semana, não sei, eu tava aqui, vamos lá comigo, Vinícius, bora. Eu fui lá colocar sal, isso daí. Sal pro gado. E eu vi ali uma paixão imensa pela pecuária. Exato. Então, como diz, nós não somos minhoca não, mas somos filhos da terra, né? Porque nossos pais sempre mexeram com propriedade, né? Isso fica encruado. O italiano tem essa coisa, parece que ele tem que ter terra, né? Não sei por quê. Se fosse pensar em investimentos, o melhor negócio, eu penso assim, é o mercantilismo, né? Comprar e vender, né? O negócio, o mercado é esse. Mas não é só disso que a gente vive, né? A gente não vive atrás do dinheiro, a gente vive de prazeres também. E a terra é uma coisa que estava na minha cabeça. Eu queria ter um pedaço de terra, né? E na luta aí com o comércio, tal, pererê, pororó, até que chegou a oportunidade, nós compramos essa propriedade agora lá em Código do Rodrigues, que fica no município de Soretama, né? Então eu tive um treinamento falando desse sítio que você falou, é um sítio que tem ali em Bebedouro, né? Aí botava lá umas cabecinhas de boi só para
para fazer um treino e matar a vontade Levava, de ter um já boizinho, levava a né? netinha. Leva o netinho lá para participar e por aí vai. Aí compramos essa propriedade, e aí uma propriedade muito boa, graças a Deus, assim, Deus nos presenteou, né? Deu essa oportunidade para a gente. E lá a gente faz agricultura e pecuária, entendeu? E o Henrique se apaixonou, cara, pela agricultura. E ele adorava a pecuária, né? Mas ele gosta de um jeito que eu não sei como esse menino... Eu falei que puxou o avô dele, né? Papai também gostava muito, né? Enfim, aí é uma área de café, já existia na propriedade, e começamos a cuidar daquela área e plantar novas áreas. Nessas novas áreas foi onde que eu lembrei de você, e você sempre presente com a gente, né? Você não vem a Linhares se você não for lá na Lata Taquete, você não vê Linhares, né? Você mesmo fala isso, né? Exatamente, exatamente. Então, aí que entrou a sua empresa Solos, né? Eu precisava de fazer uma irrigação, e você me fez um negócio muito especial, acho que talvez, assim, parte de uma gratidão sua com a gente, né? Sim, sim. Então, foi onde que nós optamos, independentemente de valores, apesar de que foi aí que você flexionou muito para nós, né? E fizemos esse primeiro projeto de irrigação, já, porque a fazenda já tinha, né, uma parte. E aí a gente fez agora esse novo projeto, e aí temos chão pela frente para caminhar, né? Maravilha. E eu agradeço aí o Léo, né? O Léo, seu engenheiro, Léo Felberg, né? Felberg. Então, o Léo sempre muito ativo, prestativo com a gente, né? Faz um trabalho bom, toda hora bateu o telefone para ele, atende na hora e tenta sempre trazer as soluções, como é que diz, o pós-venda, né? E o seu sócio, que é bacana, né? Que eu conheci o Marcelo, um cara muito agradável, né? É melhorzinho do que você, né, Vinícius? Ele é um cara bom, né? Brincadeira, Vinícius. Marcelo, eu acho que Deus me abençoou muito com... E ele fala a mesma coisa, tá? Eu falo não, ele fala essa expressão. Ele falou para mim, Ludovico, Deus me abençoou, botou o Vinícius na minha vida. Mas ele fala de você, e eu acho interessante, cara. A sociedade, ela deve existir, é necessário, né? Eu fui sócio do meu irmão, né? Nunca tive problema nenhum. Todo problema que tinha, eu não achava que era problema. Né? Eu e o Zé Maria compramos sua propriedade, assim, compramos e vamos lá, vamos daqui para lá, daqui para cá, meu, sem problema nenhum. Então, não pode. E sociedade, só uma dica aqui, eu acompanhei vários amigos sócios que tiveram problemas na sociedade. Então, é o seguinte, sócio não pode ter desconfiança do sócio. Se tiver, não fale nada, se retire. Se você tiver desconfiança do sócio, se retira. Não fala nada. Fala, não, eu estou querendo sair, sai. E não toca assim. Aí você pegou essa garrafa de água para você e era minha. Não toca nesse assunto. Então, aqui em Linhares tem uma sociedade bacana. Eram 5 sócios, agora estão em 4, mas um saiu numa boa, porque foi seguir um outro caminho. Mas aí eu brincava com eles e falei assim, cara, não tem condição. Eles eram todos 4 funcionários de 5 de empresas, né? Juntaram e começaram lá, a parte de eletrônica, né, e tal. E se deram bem, estão hoje aqui, indo muito bem, né? E estão os 4 sócios. Mas, assim, o que um fez está feito, o que o outro fez está feito, e isso é bacana. Com a gente também é a mesma coisa. E vocês, eu sinto isso. A confiança, ele falou, eu assino embaixo, eu falei, eu tenho certeza que ele assina embaixo. Tem sido assim. Eu falo assim, além da sociedade, acho que vai além da sociedade, a vida me deu um irmão, né? Eu falo assim, a amizade que acabou sendo construída da minha família com a família dele. Eu sou fã do pai dele, sou Romualdo, sou Lenice, que é a mãe. De vez em quando a gente vai lá, eles vêm pra cá, a gente se confraterniza. Então, meio que foi algo assim, de Deus mesmo. E além de não tudo, deixa além de tudo, nada atrapalhar isso, viu? O principal, eu acho que vai com as ideologias, a linha de pensamento. Claro. Muita coisa. A criação, os valores. O principal, na realidade, são os valores. Acho que os nossos valores, eles se coincidem muito. Fundamentais. Deus em primeiro lugar, depois família, depois vem os negócios, outras questões. Isso eu acho que a gente se encaixa muito. A minha esposa, com a esposa dele também, são melhores amigos. A Aldinha, tem um carinho imenso. Mas é isso aí. Voltando para a fazenda, tivemos essa experiência aí. Queria que você falasse um pouco da experiência, do pós-venda, como é que foi. Já falando também, essa semana você mandou um vídeo do Rogério Quiabai, seu consultor, ele me mandou. Rogério Quiabai. Eu não fui lá nessa vinda, mas o que é aquilo? Que café que tá lindo. Assim, eu sou suspeito de falar, mas eu acho que é porque é projeto solo. Se não fosse, não tava desse jeito, não. É água abençoada, né? Assim, nós fizemos esse novo plantio já sobre a nossa gestão e eu conheço
de agricultura, pouco, né? Na verdade, sempre atuei no comércio, né? A nossa família é ligada à agricultura desde sempre, né? Mas aí eu fui aprendendo junto. E um dia eu liguei para um amigo meu, eu falei assim, rapaz, eu preciso de uma orientação, né? Porque eu não tinha alguém para orientar, né? Aí ele foi, me indicou o Rogério Quiabai. Eu liguei para o Rogério e falei, não, estou em Bananal, estou indo para Linhares, eu passei para dar uma olhada. Eu falei, não, mas fica 50 quilômetros daqui. Eu falei, não, vou lá ver. Aí ele, todo assim, ele é pronto, bate pronto, né? Aí fomos para lá e falei, ó, eu gostaria que fosse assim. E ele falou assim, bacana, né? Então, tá bom. Aí ele faz um excelente trabalho, ele é muito, assim, objetivo, ele entende bastante da fisiologia da planta, ele saca muito disso, entendeu? Então, aquelas fotos, aquele vídeo que você viu do café, foi agora, ontem, né? Foi filmado ontem. Veio um pessoal da Bahia nos visitar, gostou muito, ficaram encantados, né? O Eu te pessoal falo assim, da família Gilberti. eu rodo bastante roças, principalmente na região de Eunápolis, extremo sul da Bahia, e posso afirmar que tá Tá. muito bonito o seu café. Não, A tá. folhagem, a estrutura, a Sim. copa, tá? Então, o Rogério, né? Ele é exigente pra caramba, né? Que é os resultados. O Henrique pegou para valer, meu filho, né? E falou, pai, vamos seguir o que o Rogério fala, para depois dizer que foi isso ou foi aquilo. Então, até eu falei para o Rogério, né? Falei, ó, vamos seguir a risca aqui, tá? Mas a responsabilidade do resultado é sua. Eu quero ver o resultado. Eu posso ter o prejuízo, mas eu também quero ter o lucro, né? Então, depende do que você traçar. E ele faz muito bem feito, é um agrônomo de experiência. Ele acabou de ir a São Paulo, se eu não me engano, em Franca. Eu não me lembro bem se é Franca. Foi de 3 agrônomos no Brasil para receber umas Não, homenagens lá. Rogério, E ele foi ele é destaque, né? referência. Ele é Agora, referência nacional quando agora se fala de café. eu quero falar desse projeto nosso em termos de espaçamento, né? Eu quero citar aqui o Tiago Camelete. Cara, sabe demais. Ele é proprietário, tem a propriedade ali em Soretama, né? E tem um arrendamento. Esse menino, ele é fantástico, tem um conhecimento grande. Então, nós visitamos, no início, tudo começou visitando a propriedade do Tiago, e ele mostrou para nós, né? E deu bons resultados. E ele sempre muito prestativo comigo, com meu filho, o Henrique, né? Enfim, então, quero deixar claro aqui que o Tiago foi para mim, foi assim, o que me deu o primeiro caminho, né? O Rogério cuida da fisiologia da planta e o Tiago Camelete me mostrou um espaçamento que é uma experiência incrível. Com a evolução da tecnologia, e faz necessário sempre você atingir a evolução da tecnologia, aí onde que o espaçamento que eu uso hoje foi graças assim, à ideia do Tiago, e o Rogério concebeu muito bem essa ideia e demos seguimento. Que bom, e a Solos entrou lá para poder jogar água naquilo e fazer ficar bonito. Até aproveitando a oportunidade de falar dos nossos patrocinadores oficiais. A Solos, para quem não conhece, é uma empresa especializada em sistema de irrigação. A gente trabalha com irrigação para agro e paisagismo. Nós temos unidades ali no sul da Bahia voltada especificamente para agro, que é o nosso forte. Atuamos na Bahia, quase toda, temos projeto em boa parte da Bahia, temos projetos aqui no Espírito Santo. Eu retornando agora, apresento o projeto ali em São Mateus. Temos projetos em Goiás, temos projetos em Pernambuco, temos projetos em vários lugares. Ou seja, independente da distância, a gente tem um time de engenharia, de profissionais altamente qualificados para ir qualquer região do país. Falar também da Robusta. Robusta é uma empresa especializada em fertilizantes defensivos. Nós somos distribuidores Bayer, ali no extremo sul da Bahia. Mesmo cenário, eu tenho um sócio lá chamado Alberto. Eu tenho o hábito de falar que, na minha opinião, é o melhor engenheiro especializado em nutrição e defensivos de pragas, doenças em plantações. Obviamente, sou suspeito de falar por ser meu sócio, mas o cara é muito bom. E ele acaba trazendo esse conhecimento dele, essa exigência, que ele é muito exigente dentro dos processos, para quem a gente presta serviço, para quem a gente atende, acaba trazendo para o nosso time também de campo. Nós temos engenheiros que rodam ali na região ali e vem com esse viés de trazer conhecimento. Lá o slogan Amor pelo Agro, a gente leva isso muito ao pé da letra.
entrar tanto a solos quanto a robusta, entrar dentro de uma propriedade e agir como se aquilo ali fosse nosso. Então, qual é o melhor caminho? Qual o melhor espaçamento? Qual o melhor sentido de plantio? Como que a gente vai fazer? O que é que precisa aqui? Qual tipo de tecnologia a gente pode embarcar aqui, né, nessa situação? Então, é mais um motivo, né, dessa gratidão que eu tenho a Deus, porque é algo que a gente acaba trazendo para todo o time. E eu tenho certeza que isso é o principal, é o principal fator do nosso crescimento, do nosso avanço, Claro. como empresa. Vamos mudar de assunto totalmente. Me fala aí, e futebol, tem jogado? Futebol? Que eu Com lembro que certeza. você tirava uma onda, que é o melhor zagueiro daqui. Pois é, você vê aos 30 anos que eu descobri que eu era zagueiro, rapaz. Apesar desse corpinho pequeno, mas raçudo, viu? Jogo, hoje é dia, hoje é sábado, né? É mesmo? Claro, vamos, hoje às 3h30, estamos lá na Rimo, bola vai rolar e pau quebra. Que maravilha, maravilha. Continuo Eu lembro jogando. Eu Eu com 65, eu tenho que dar o luxo de falar, não, ainda estou correndo igual um garoto, porque nós temos colega lá, doutor Fernando Pandolfi, 72 anos, Edson de Paulo, 72 anos, Toninho Pignaton, 72 anos. Mas aí, então, lá, bicho, quer jogar os dois tempos. Você vê se pode isso? Rapaz, aí... Aí eu com 65 me acho um menino, né? Que privilégio, hein? 70 e pouco. Eu, infelizmente, depois de 3 cirurgias no mesmo joelho, as 2 primeiras foi justamente para voltar, né? Craque, habilidoso igual eu. Na realidade, isso acontece com os melhores. Pode ver, ó. Ronaldo Fenômeno, Neymar, esses caras aí sempre passam por esse processo. Mas depois decidir aposentar... Você tem muita coisa em comum. Você tem muita coisa em comum com o Ronaldo Fenômeno. Foi uma tristeza muito grande para o mundo futebolístico, né? Sim. Você tem algo em comum mesmo com o Ronaldo Fenômeno, né? Só o joelho, a cirurgia no joelho, só isso. Só isso? O resto, esquece. Realmente, Ludovico. Vamos aqui pro final. Deixa eu só ligar aqui. Queria fazer um bate-bola, as perguntinhas básicas aqui, só para a gente finalizar. Qual a principal habilidade que todo empresário precisa desenvolver, na sua opinião? Carisma. Carisma, né? Se pudesse dar um conselho para quem está começando a empreender, qual seria? Pé no chão. Boa. Muito cuidado com o acelerador. Boa. O acelerador, ele pode te jogar num abismo e você não levantar. Mas também não pode ficar só com o pé no freio, não. Dosar isso aí. Pô, muito bom. Qual legado você quer deixar, tanto para sua família, quanto para o mercado na qual você atua? Ficou a expertise do negócio, mas acompanhado do caráter, da dignidade, da seriedade. Esse é o legado que eu quero deixar. Talvez deixei de ganhar dinheiro pela honestidade e também fui bem também por ela, né? Sempre procurando trilhar por caminhos assim dignos, né? Maravilha. Esse é Maravilha. E para finalizar, qual mensagem você deixa para quem está aqui nos ouvindo? É aquela que eu vi ontem na nossa reunião, achei muito bacana. Sua atitude te trará oportunidades. Maravilha. Ludovico, de coração, obrigado mesmo. Eu disse, Vinícius. Pode ser o primeiro de muitos. É claro, cara. Ou talvez primeiro e único, o tempo dirá. Não, mas tranquilo. Foi uma honra mesmo. Eu acho que eu deixei o bem... gostoso desse bate-papo nosso não é tanto os negócios fazem parte, né? Mas esse carinho que te tem pessoa, o ser humano, o quanto eu gosto da sua pessoa e você da minha. Exatamente. Eu acho que isso aí que fecha o prazer da vida, né? Os negócios é necessário? Sim. Mas a amizade, isso que a gente tem, eu acho que são os maiores valores, cara. É justamente o que eu ia falar. E a gente reconhece muito isso lá na frente. Eu acho que foi além, né? Além de patrão e funcionário, eu acho que depois se tornou isso daí. E eu tenho isso mesmo, não é da boca para fora, não é porque eu estou aqui na sua frente. Tenho certeza é uma gratidão muito grande. Pode contar comigo aí, você sabe disso, no que precisar. Muito bem. Obrigado. E estende um abraço lá pro Léo. Mando sim, com certeza eles vão estar. E para todos os baianos. Todos os baianos. Valeu. Um abração, obrigado, Ludovico. Valeu. Valeu.